Sextou com S de semifinais do Campeonato Mineiro. Nesse fim de semana, vamos conhecer os finalistas do nosso campeonato estadual. No domingo tem clássico no Independência. América e Cruzeiro, às 6 da tarde. O América tem a vantagem, pode perder por 2 gols de diferença que vai estar na final. E a SAF do Cruzeiro, será que o Ronaldo tá indo no caminho certo? Será que o Cruzeiro finalmente vai trazer o zagueiro que tanto procurava? Já a gente fala. Toca da Raposa 2, onde está Guilherme Frossar? Novela do zagueiro no Cruzeiro. O Ronaldo tá atrás de um zagueiro há algum tempo. Quero saber, fechou ou não fechou, Frossar? Luciano Castan vai chegar ou não? Boa tarde. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no GE. O Cruzeiro tá querendo 2 zagueiros, um deles é sim o Luciano Castan, já fechado, vem do Guarani de Campinas. O Cruzeiro vai ceder o empréstimo do Bruno José, aquele atacante que já tava no Guarani até o meio do ano, vai ficar por lá até o fim do ano, e o Cruzeiro fechando então com o Castan, zagueiro de 33 anos, canhoto, que é o que o Cruzeiro tava querendo. O Cruzeiro quer mais um, e esse zagueiro poderia ser o Rodrigo Moledo, jogador experiente do Internacional, porque poderia. O Cruzeiro fez uma consulta através do D'Alessandro, que jogou com ele por lá, mas o Rodrigo Moledo quer permanecer no Colorado, por isso nada feito, não deve vir para a Toca da Raposa. O Cruzeiro treinou hoje pela manhã aqui, se preparando para o segundo jogo da semifinal contra o América, treina novamente amanhã, novamente pela manhã, pensando nessa semifinal, e é um jogo que vai definir muito dos rumos do Cruzeiro para as próximas semanas. Vai para a final? Vai ter semanas vazias sem jogo? A gente ainda não sabe. Falando em rumos, a gente preparou uma reportagem do Emanuel Araújo sobre os rumos do Cruzeiro, da SAF do Ronaldo para a temporada. Olha só. Confesse, torcedor cruzeirense, que 3 anos atrás você sonhava com esse dia e essa notícia acontecer. E você viu que foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro desse ano, 2023? Vou te mostrar os jogos de estreia dos times mineiros. O Cruzeiro vai visitar o Corinthians na primeira rodada. Aliás, a volta para a elite demorou muito mais do que você imaginava. É que o caminho desde a queda não foi fácil até aqui. O torcedor rezava e rezava. Tranquilidade era um estado que passava longe do Mineirão. Foi assim ano após ano, até que chegou um dia em especial. Para alguns fervorosos cruzeirenses, 2022 foi a ressurreição do time. O Cruzeiro é de novo o time da Série A do futebol brasileiro. Até chegar em 2023 e a necessidade de lembrar que esse ressurgimento é gradual. Vamos sofrer, e vão sofrer no este ano, vão sofrer 2, 3 anos. Nesse ponto do trajeto onde estamos, muita gente acredita que o Cruzeiro pegou um sentido errado. Os gritos de olé vão aumentando. Um sinal disso foi a derrota no final de semana. O América faz 2-0, o América muda o placar. Não adianta ter histeria, cobrança exagerada, isso só vai atrapalhar o time a chegar no Campeonato Brasileiro com o mínimo de confiança. E a estrada até o Brasileirão, que parecia tão longe quanto desejada, virou um ponto de interrogação. Afinal, com que time o Cruzeiro começa na elite? Antes de falar contrata, tira o escorpião do bolso, o escorpião não tá mais no bolso. Todo o dinheiro aí que tá entrando, a gente tá botando no clube para salvar o clube. Eu posso querer o melhor jogador, mas Cruzeiro não me lo pode trazer. Ronaldo quer o melhor jogador, mas Ronaldo não pode contratar, porque tem uma dívida muito grande. Para o torcedor, contratação é a solução. Pensamento motivado pela demora na reposição dos zagueiros. Com a saída de alguns jogadores, ainda não conseguiu encontrar essa peça, que falta. Estão bem sofrendo também nos jogos. Nessa semana, o Cruzeiro anunciou sua 17ª contratação. Richard é mais um em uma conta que o Cruzeiro lidera com folga, o de movimentação no mercado. Entre chegadas e saídas, o time dispensou ou trouxe 42 jogadores. Talvez tenha faltado para o Pesolano dar mais sequência, achar ali um time ou algo mais perto de um time titular para dar sequência à equipe. Isso tem que ser um pouco mais acelerado, até porque o brasileiro já está batendo na porta de uma competição que não te dá muita oportunidade de oscilação. E dessa forma, o jogo de domingo pode ser analisado não apenas pelo resultado, mas principalmente pelo desempenho apresentado. E entender que hoje as equipes que estão disputando com você a semifinal do estadual talvez estejam melhor condicionadas em termos de elenco. Jamais será normal uma equipe como o Cruzeiro ficar fora de uma final do estadual. Mas dizer que tem time pronto já para o Campeonato Brasileiro, talvez o Palmeiras, atual campeão, mas todos ainda precisam de ajustes. O Cruzeiro não é diferente.
Desse caminho em diante, ninguém sabe o que vai ser da temporada do Cruzeiro. Só que técnico e diretoria pregam que o torcedor tenha mais memória e paciência do que de fato paixão pelo time. Nos vemos no caminho. Porque se não tiver a paciência, vai volcar muita responsabilidade para dentro do campo e vai ser ruim o resultado para frente. Eu sei que é difícil, que tem muita paixão. A paixão você não a controla. Mas lhe pido de coração, por Cruzeiro, hein? A única coisa que eu peço é o apoio de vocês. O apoio de vocês, que incondicionalmente apoia o time. Apoia o time. Porque nós vamos sair dessa situação. Eu garanto para você, nós vamos sair dessa situação. O Cruzeiro finalizou hoje o penúltimo dia de treinamento, já avisando esse duelo contra o América, domingo, 6 horas da tarde no Independência. Segunda partida da semifinal. O Cruzeiro tem uma missão quase impossível, né? Venceu o América por 3 gols de diferença, e a gente não tá falando só dos números, não, né? Porque o Cruzeiro precisa individualmente jogar melhor que o América, e isso a gente viu nos 2 confrontos que a gente teve nesse ano que não aconteceu, né? Então, Pesolano tem problemas. Começar pela zaga, qual zaga vai escalar, qual formação vai escalar. O Cruzeiro não tem hoje um time titular definido, mas enfim, ganha algumas opções e a gente vai falar delas aqui agora com vocês. Uma delas é o lateral Marlon, lateral esquerdo. Pode ser relacionado, ele está bem fisicamente, estava jogando na Turquia, então pode ser uma opção para o técnico Paulo Pesolano, até para poder compor essa linha de 3 zagueiros ali pela esquerda, ou fazer uma dobradinha com o Kaique, quem sabe. Então o Pesolano trabalhando, tendo essa semana inteira para poder trabalhar, tem ainda amanhã o treinamento de sábado para poder pensar como vai montar esse time contra o América. E outra possibilidade também, essa eu acho um pouco mais difícil, do volante Richard, veio do Ceará, só que ele tá sem ritmo de jogo. A última partida dele foi lá em novembro, pelo Campeonato Brasileiro, então de lá pra cá não atuou. Ele requer um pouquinho mais de condicionamento físico para poder chegar no ritmo dos companheiros e ser essa opção. O Cruzeiro deve divulgar a lista de relacionados amanhã, e aí a gente vê se tem alguma surpresa. Se tiver, eu acho que a principal delas pode ser o Marlon, para poder ocupar aquele lado esquerdo do Cruzeiro, se como zagueiro, se no lugar do Kaique, enfim, a gente segue aguardando aí para ver o que vai trazer o Pesolano para essa partida decisiva contra o América. Outras 2 novidades também nessa semana no treinamento: o meia Daniel Júnior também não deve ser relacionado, porque ele está há 2 semanas, participou. A última partida dele foi contra a Caldense, aquela vitória por 2-1. Saiu machucado, fez alguns exames, os exames não apontaram lesão no tornozelo esquerdo, só que o jogador vinha reclamando de dores. E aí, poupado dos treinamentos, só voltou a treinar no meio dessa semana. Então, pouco tempo para essa partida decisiva que enfrenta o Cruzeiro, o América, domingo. Outro jogador que também treinou, foi novidade essa semana, o zagueiro Neres. Estava com dores na coxa direita, esse sim teve lesão, voltou até antes do esperado, mas também só fazendo esse trabalho de transição, e aí a gente não deve contar, o Pesolano não deve contar com o zagueiro também para essa partida decisiva contra o América. São opções, né, Léo? Mas a gente fica na dúvida de qual esquema e qual time o Cruzeiro e o Pesolano vão montar para o América. Mas fato é que tem que trazer algo novo, porque o América já está preparado para o que vai encontrar pela frente, né? Com certeza, o Cruzeiro tem que dar uma resposta, né? Acho que essa resposta até não passa necessariamente pela classificação. Se for, ótimo, maravilhoso. A torcida, obviamente, vai torcer por isso, mas tendo a consciência de que é muito difícil. Então a resposta pode ser jogar bem melhor do que foi até agora na temporada, do que foi contra o Democrata, contra o próprio América, jogos em que o Cruzeiro não justificou dentro de campo. Então acredito que a torcida vai esperar mais por isso no próximo domingo. E aí não sei, muda muito drasticamente o esquema? Não muda? Pintam muitas novidades, mas muitas novidades quem pode entrar? Praticamente todo mundo já teve alguma chance de mostrar alguma coisa nessa temporada com o Pesolano, e até agora não tivemos nenhum grande destaque. A gente sempre salva aqui muito das críticas do Bruno Rodrigues, talvez até o Nicão, mas o restante aí parece não estar com um crédito muito bom, né, Pedro? Ainda o Nicão tem uma certa resistência, né? Ele ainda fez bons jogos, né? Acho que o início, principalmente, acho que todo mundo se empolgou com a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, com a atuação do Nicão no primeiro tempo contra o Patrocinense. Como ele se desenvolveu ao longo da temporada, a gente viu que ainda não é bem assim. Tem uma
uma questão física, tem um jogador que está ainda em adaptação ao esquema, mas eu concordo com você, Léo, difícil a gente projetar o que é que poderia ser um fato novo a essa altura do campeonato, tendo em vista a utilização dos jogadores e a variação do sistema tático que o Pesolano promoveu até agora, e tendo em vista principalmente que, com essas variações todas, ele não conseguiu achar um time, ele não conseguiu achar um jeito mais fácil de chegar ao gol do adversário. O Cruzeiro tem também dificuldades defensivas e faltam peças, como a gente sabe. Então eu acho que para esse jogo a resposta de uma boa atuação já seria sim o suficiente para o pessoal dar mais um crédito, mais um voto de confiança para o que vem pela frente do Cruzeiro na Série A, que é o grande objetivo. Enfim, na minha opinião, acho que o Pesolano devia fazer o básico mesmo, né? Com 3 volantes ali, povoar o meio de campo. A América tem um meio de campo muito forte, né? E a gente viu a facilidade que jogou, por exemplo, o Benítez, né? Com essa partida decisiva contra o Cruzeiro. E eu acho que o esquema com 3 volantes, talvez, já que não tem opção de escalar com 3 zagueiros, e o próprio Pesolano disse que o Cruzeiro se sente mais à vontade jogando com 3 zagueiros, mas não tem essa opção hoje, né? A não ser que ele escale o Pedrão, que é um garoto que ainda não atuou no Cruzeiro. Enfim, não tem essa opção por enquanto também, né, Rafa? Porque você vem destacando. O Cruzeiro tá perto de anunciar um zagueiro, né? Exatamente, o Luciano Castan até trouxe no destaque. Ele tem previsão de chegada hoje a Belo Horizonte, ele que chega para poder fazer exames médicos e possivelmente assinar por uma temporada com o Cruzeiro. Ele vem numa negociação com o Guarani, ele era inclusive o capitão do Guarani, 33 anos, jogador canhoto. É uma negociação que o Cruzeiro já tentava acertar com o atacante Bruno José. O Guarani tentava a permanência do Bruno José e o Cruzeiro o interesse no zagueiro, e aí acabou ficando bom para as duas partes, né? E o Cruzeiro trazendo o jogador de graça. O Guarani fica com essa responsabilidade de renovação de contrato do Bruno José, que ia até agora abril desse ano, e aí fica até o final do ano, com o Guarani tendo que pagar em torno de R$200 mil para o Cruzeiro. Então o jogador chega, como o Cruzeiro gosta de falar, aproveitando uma situação de mercado, né? E aí o Luciano Castan chega para assinar por uma temporada, sendo essa opção, claro que nessa primeira partida não joga contra a segunda partida contra o América, mas podendo ser uma opção se caso o Cruzeiro avançar ou nesse início de Campeonato Brasileiro, para ser uma opção para o técnico Paulo Pesolano. Então mais uma opção, a gente não sabe, não dá para cravar se é um reforço. A torcida, a gente sentiu que não gostou muito, você está falando, a gente comentou disso ontem, né? Se preferia manter o Zé Ivaldo do que arriscar com o Luciano Castan. Não sei a opinião de vocês, mas acho que é esperar um pouquinho para ver o que dá para entregar o Castan. Cobrar mais não dá, né? Porque o patrão já disse que não dá para cobrar mais, então beleza. A gente vê alguns números aí do Castan. 33 anos, jogador que no ano passado atuou pela equipe do Coritiba no Campeonato Brasileiro da Série A, atuou em 35 das 38 partidas ao todo do Campeonato Brasileiro, isso no caso, né? Agora ao todo pelo Coritiba foram 101 vezes que ele entrou em campo. Nesta temporada foram 10 jogos que ele disputou pelo Guarani, mas ele teve uma expulsão contra o São Bernardo, aí não participou do último jogo, né? Contra o Palmeiras, e também naquele troféu lá, Independência, acho que chama o troféu lá lá disputado pelo Campeonato Paulista. Enfim, é o que temos, né? E é a saída que o Cruzeiro está encontrando. E acho que o Cruzeiro até na zaga, nesse instante, pensando até nesse esquema, como 3 homens, ele tá precisando, obviamente, de qualidade técnica, mas também de quantidade. Então, se já for aquele zagueiro de meia boca mais pra bom, sabe? Acho que já começa a melhorar um tiquinho a situação. E aí o Cruzeiro tendo que aperfeiçoar mais e encaixar mais o sistema técnico. Porque tá faltando até quantidade de zagueiro no Cruzeiro hoje e tá tendo a dificuldade do Pesolano, enfim, fechar essa defesa. E é um problema crônico do Cruzeiro nessa temporada. A defesa não encaixou e acho que o Cruzeiro, pensando pro Campeonato Brasileiro da Série A e se fechando ali na toca, nos treinamentos, acho que o Pesolano vai ter que olhar primeiro para a defesa, né, Pedro? Com certeza, a gente tem observado uma questão de bola parada que é muito urgente, mas principalmente uma saída de bola, né? No ano passado o Cruzeiro tinha zagueiros construtores, tinha o Zé Ivaldo, que tinha uma segurança, né, nesse aspecto, e era um jogador de sobra muito bom.
E tinha a questão entrosamento, gente. A gente tem batido bastante nessa tecla aqui, porque sistema defensivo é entrosamento. É os jogadores entenderem que no momento que um sai pro abafo, o outro vai ter que sobrar. Que eles precisam conversar em quem vai marcar quem na hora da bola parada, porque a movimentação vai vir diferente. E enfim, o Cruzeiro precisou passar por um processo de adaptação até chegar ao esquema de 3 zagueiros e as 3 peças que funcionaram melhor no ano passado, na maior parte do tempo. Então eu acho que é uma questão de se reforçar ainda mais. O Luciano Castan é irmão, né, do Leandro Castan. Sim. E é um jogador que chega para ser um titular eventualmente daqui a algum tempo, né? Ainda não sabemos com relação ao Pesolano, a adaptação, o que é que vai ser nesse sentido. Mas falta mais peça ainda, faltam mais zagueiros. É um cara que chega, mas não resolve todos os problemas. Aí com a volta do Neres, seriam 4 zagueiros hoje na disposição do Pesolano, entendendo que o Neres possa recuperar, claro, a parte física, né? Além do Lucas Oliveira e o Reinaldo, né? Mas o Luciano Castan, que chega agora, e o Neres voltando de contusão. Em termos de números, né? O Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro, e aí só pra gente reforçar isso que vocês estão falando, o problema é que o Cruzeiro vai ter que, como diria aquele ditado, né? Vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Porque essa fase experimental, o Campeonato Mineiro praticamente se encerra, né? O Cruzeiro tem uma missão muito difícil, quase impossível, de reverter esse placar contra o América, e aí vai ter que experimentar como será o Luciano Castan, se volta bem o Neres. O Cruzeiro segue no mercado, busca de mais um zagueiro ainda, até para ter esses números que vocês acabaram de falar. E aí o Cruzeiro vai ter que experimentar já com uma Copa do Brasil em andamento, Campeonato Brasileiro, porque não vai ter mais o Mineiro para experimentar, né? E aí foram as experiências que fez o técnico Paulo Pesolano e que ele mesmo assumiu a culpa por isso. Enfim, vamos ver o que pode, o que dá para projetar o Cruzeiro para essa segunda partida da semifinal e a sequência até o início do Campeonato Brasileiro também. Só a título de curiosidade, o Cruzeiro passa a ter outro zagueiro canhoto, né? O Reinaldo é canhoto e agora o Luciano Castan também é um jogador que atua mais pelo lado esquerdo da zaga e tem essa facilidade de sair jogando com a perna esquerda. E aí você vai colocar alguém como central, talvez, e o Lucas Oliveira pela direita, Oliveira pelo central, ou seja, o Lucas Oliveira também acho que foi meio sacrificado aí nessa temporada. Ele teve que sair mais ou menos de onde era dele, ele já falou isso em coletiva, né? E que ele até abriu mão disso por conta dos jogadores novos, e como ele já estava aqui mais tempo e acostumado com o Pesolano, ele sentiu essa obrigação também de dar mais força para os jogadores que chegaram.